E a resposta, às vezes, pode parecer até que a gente está indiferente com a luta do outro ou com a busca do outro. Mas eu acho que a melhor chave que eu poderia te entregar, você que está me ouvindo, é a seguinte. A gente nunca compartilha intimidade com quem a gente... segredos com quem a gente não tem intimidade. Então, eu, por exemplo, compartilho coisas para minha esposa que eu jamais falaria aqui no podcast. E eu compartilho coisas para o meu time que eu jamais falaria aqui no púlpito. O problema é que a gente quer que Deus compartilhe aquilo que tem de mais íntimo no coração dele pra gente, quando a gente não tem a menor intimidade com ele para ouvir isso. Então, qual que é o segredo para entender a identidade? É entender que ela está dentro, não fora. Então, eu paro de me cansar nessa busca do lado de fora e eu começo a gastar tempo para me encontrar do lado de dentro. O sentido da vida é para dentro. Então, eu carrego o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Eu me tornei morada, habitação de Deus. Ele decidiu morar dentro de mim. Eu preciso entender que todas as respostas já foram depositadas dentro. A Bíblia diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as fontes de vida. Você percebe que em todos os momentos a Bíblia está deixando claro que a chave está dentro, não fora. E é por isso que eu gosto de brincar com esse termo chaves, porque a grande verdade é o seguinte, na nossa jornada a gente vai ter várias estações e várias portas, sejam portas ministeriais, pessoais, financeiras, seja o que for. E a grande verdade, cara, é que não importa o tamanho da porta que está diante de você, mas se você tem a chave certa para abrir ela. Então, a identidade é essa chave principal, é a que abre tudo a partir daí. Porque quando você entende quem você é, você entende o que você carrega, você entende o que você pode em Deus, você entende o que Ele te chamou para fazer. E uma outra coisa que eu acho que é importante a gente pensar quando a gente fala sobre identidade é que identidade não é uma vocação ministerial. Eu vou dar um exemplo aqui. Tem muita gente achando que identidade ou chamado vai caber dentro de um ministério da igreja. Então o meu chamado é para o music. O meu chamado é para a parte artística da igreja. O meu chamado é para design. O meu chamado... Não, cara. Teu chamado não é uma função. Teu chamado ele é muito maior do que isso. É como uma umbrella. É um guarda-chuva. Tem uma série de coisas, de missões que estão debaixo desse chamado. Então eu vou dar um exemplo. Agora eu estou participando de um podcast e isso faz parte do meu chamado. Qual que é o meu chamado? É incendiar a minha geração. É compartilhar uma mensagem de vida. É trazer despertamento. É ativar pessoas. É impulsionar pessoas a viver o propósito. Então, seja um podcast, seja uma live, seja um livro, seja uma pregação, seja um tempo de mesa, seja a plantação de uma igreja, tudo isso coopera e faz parte do meu chamado. Então, quando eu entendo que é macro e não micro, eu fico menos ansioso de saber qual que é, porque eu percebo que a galera está muito em busca de saber, qual é especificamente o meu chamado, o meu tempo e o que eu tenho que fazer agora. E aí parece que a gente vai receber dos céus uma palavra do tipo, olha, você tem que fazer parte do Ministério de Louvor da igreja tal em São Paulo. E só lá você vai se realizar em Deus. Não é assim que funciona. É muito mais amplo, é muito mais amplo. E eu acho que é por isso que tem tanta gente frustrada, porque eu não consigo me sentir realizado porque eu queria largar o meu chamado para viver a integralidade. Cara, o que eu conheço de pessoas que se frustraram quando foram viver a integralidade não está no papel. Porque... dependendo do que você faz, o teu chamado tem muito mais intensidade lá do que aqui. Eu vou dar um exemplo claro. Eu estava um tempo atrás conversando com um cara que ele era jogador de futebol, ele estava iniciando no profissional e ele falou, eu entendi que o meu chamado é pregar para as pessoas e eu estou saindo da minha carreira. Eu falei, cara, se eu quiser falar sobre Jesus no Fantástico, é um longo caminho para um dia chegar lá. Se você for um jogador profissional e conquistar o direito de ser ouvido, e em pouco tempo você vai ter as portas abertas lá. Então, se você quer pregar para a tua geração, entenda que essa graça que Deus te deu no esporte pode ser um canal pelo qual ele vai fluir através de você. Vamos ser sinceros, você recebeu o Kaká, se eu não me engano. Cara, o Kaká, se fosse um professor de escola dominical, talvez, eu vou botar só talvez, não tivesse tanto alcance na nossa geração como o Kaká sendo o melhor jogador do mundo de futebol. Exato. Você entende? Agora, o Kaká precisa deixar de ser jogador para ser um professor de escola dominical ou pastor? Não. O Kaká precisa deixar de ser professor de escola dominical ou pastor para ser jogador? Não. O problema é que a religião, durante muito tempo, apresentou as coisas como se fosse a Matrix, aquelas duas pílulas, sabe? Você tem que escolher a azul ou a vermelha. A gente polarizou muito. Então, é uma coisa ou outra. Você faz isso ou aquilo. Você cabe nisso ou cabe naquilo. Cara, é muito mais amplo do que isso. Enfim, então...
eu acho que a gente precisa buscar dentro as respostas. Deus já colocou dentro de você todas as respostas que você precisa. Deus já colocou dentro de você todos os acessos que você precisa. Tá tudo aí dentro, cara. E é por isso que demora tanto pra gente... Eu vou terminar aqui essa fala, eu te entrego. É por isso que demora tanto pra gente entender a identidade que tem. Porque a gente gasta mais tempo com o nosso exterior do que com o nosso interior. Vou te dar um exemplo. Se você for pegar na nossa geração a quantidade de pessoas que gasta tempo em academias, e se você for pegar a quantidade de pessoas que faz terapia ou busca algum tipo de ajuda emocional, é gritante a diferença. Nossa, é mesmo. Tem pessoas com depressão nas academias, mas da mesma forma que cuidam do corpo, não necessariamente cuidam da mente. E por que isso acontece? Porque a gente ainda não entendeu, cara, que esse equilíbrio interno é o que vai gerar todo esse equilíbrio externo. Por que Jesus ele dá uma palavra e toda a tempestade cessa? Porque a paz que havia dentro dele manifesta uma paz ao redor dele. Jesus ele carregava verdades dentro dele que quando ele abria a boca transformava as verdades ao redor dele. Então ele tem a paz dentro de si, o mar se aquieta também. Jesus tem cura dentro de si, por onde ele passa a doença precisa sair, porque a cura de dentro dele para fora foi manifesta. Jesus carrega a essência da vida, Jesus carrega a provisão sobrenatural. Cara, eles precisam pagar um imposto, ele dá uma palavra, Pedro pega um peixe, dentro da boca do peixe tem uma moeda de ouro. Ou seja, a provisão é Jesus. A cura é Jesus, a vida é Jesus, a liberdade é Jesus, a plenitude de todas as coisas Deus depositou nele. Então esse nome carrega a plenitude sobre todas as coisas. E aí, aonde esse nome foi depositado? Em nós, esse nome habita em nós. Então quando eu acesso aquilo que Deus depositou dentro, eu transformo tudo aquilo que está ao meu redor. O problema é que a gente quer reformar do lado de fora sem nunca restaurar do lado de dentro. Aí é o problema que a gente vê de uma geração estética. Eu vou usar um termo aqui, cara, me desculpa, no Rio não é tão pesado, não sei se São Paulo é, mas tem horas que a gente fica, desculpa de verdade o termo, mas tem horas que a gente fica de saco cheio da galera perguntando sobre parede preta na igreja. Cara, pelo amor de Deus, irmão, já passamos dessa fase. Pastor, o que sai de parede preta? Eu não acho nada, vamos falar sobre a cada 40 segundos tem alguém tirando a própria vida, porque a gente está discutindo costumes quando deveria estar pregando a verdade. Pastor, o que você acha de fumaça? Eu não acho nada, irmão. O que você acha de... Cara, eu não acho nada. Vamos falar sobre o que é realmente relevante. Então, por que a gente ainda discute sobre a cor das paredes ou a quantidade de fumaça? Porque a gente ainda está procurando respostas fora, ao invés de parar e olhar para dentro. Jesus, antes de começar o ministério, tira 40 dias, jejum e oração. Para que Jesus para 40 dias? Para olhar para dentro. Jesus está tendo tempo com Deus, ele tinha autoridade dos céus porque Jesus tinha tempo com os céus. Jesus está olhando para dentro. Aí ele acaba de fazer milagres, multiplica pães e peixes. Ele fala para os discípulos em vários momentos, vai na frente que eu acompanho vocês. E ele tira tempo. A Bíblia diz, como de costume se recolhe para orar. Jesus gastava tempo olhando para dentro. Então, eu acho que a chave para a gente entender a identidade é parar de buscar e se comparar com o que está do lado de fora e começar a tentar se enxergar do...